Administração da produção, o mapeamento do processo produtivo de recapagem de pneus. As empresas estão a todo momento a inúmeros desafios para conseguirem se manter competitivas e, nesse sentido, o mapeamento de processos vem sendo utilizado como uma estratégia de competição altamente proveitosa no que diz respeito ao alcance dos objetivos organizacionais, possibilitando um aperfeiçoamento nos processos. Nesse contexto, o objetivo de mapear as etapas do processo produtivo de recapagem de pneus. Quanto à metodologia, o estudo classifica-se como qualitativo, do tipo descritivo, sendo realizado por meio de um estudo de caso, onde primeiramente realizou-se uma entrevista estruturada com o responsável pela área de produção. Em seguida, foram realizadas observações em loco no setor de recapagem, o que possibilitou a descrição e mapeamento dos processos. As empresas estão expostas a todo momento a inúmeros desafios para conseguirem se manter competitivas no mercado e, por isso, precisam planejar adequadamente as ações que irão auxiliá-las para que as mesmas consigam chegar ao alcance dos seus objetivos. E melhorar os seus processos é uma das ações básicas que as organizações precisam responder e gerenciar rapidamente diante das constantes mudanças que ocorrem em seu ambiente de atuação, visando a cada dia aperfeiçoar e corrigir as possíveis falhas no sistema produtivo. Atualmente, o ambiente brasileiro de competitividade decorrente, sobretudo da globalização econômica, determina que as organizações tenham um compromisso cada vez maior com o aperfeiçoamento contínuo dos seus processos, produtos e eliminação dos desperdícios. Isso porque a ineficiência não pode mais ser repassada ao consumidor, em função do acréscimo de opções de oferta no mercado proporcionada pela queda das barreiras e pela abertura de mercado. Nesse sentido, a descrição do processo produtivo nas empresas, a qual permite aos envolvidos o conhecimento necessário relacionado ao sistema de produção, o seu respectivo gerenciamento, bem como o detalhamento do fluxo que envolve a área produtiva das organizações, quanto à forma como a atividade financeira é desenvolvida, contribui diretamente para a integração dos indivíduos que possuem relações com estas, fazendo com que ocorra a criação de interesses mútuos entre as organizações e seus integrantes, aprimorando dessa forma os processos internos como um todo. Dessa forma, esse estudo desenvolvido na Pneu Forte tem como objetivo mapear as etapas do processo produtivo de recapagem de pneu. Para isso, estabelecemos como os objetivos específicos: realizar um levantamento das etapas do processo produtivo de recapagem de pneu na empresa Pneu Forte e mapear as etapas do processo produtivo de recapagem de pneu através de fluxograma. O estudo justifica-se pelo fato de que atualmente o mapeamento de processos vem sendo utilizado por diversas empresas como uma estratégia de competição altamente proveitosa no que diz respeito ao alcance dos objetivos organizacionais, possibilitando um aperfeiçoamento nos processos produtivos a partir do delineamento dos fluxos, reduzir as falhas. Gestão dos processos e sistema produtivo. Primeiramente, faz-se necessário conceituar a gestão de processos e, por isso, o seu significado é a ordenação específica de atividade de trabalho no tempo e no espaço. Portanto, deve ter começo, meio e fim, insumos e resultados claramente identificados. Enquanto os sistemas produtivos são ferramentas voltadas para o processo de tomada de decisões operacionais e táticas, inerente ao tipo de produto a ser produzido, quantidade a ser produzida, o momento de produzir e comprar e, por fim, em quais recursos a organização irá realizar seu processo de produção. Questões como essas possuem por finalidade guiar o responsável pela produção na tomada de decisão no que tange a aquisição de insumos para a continuidade do processo produtivo na organização. Todos os sistemas de produção podem ser classificados com base nos 3 níveis hierárquicos, os quais são realizados com embasamento no longo, médio e curto prazo. O sistema de produção, com sua estrutura voltada para o planejamento no longo prazo, correspondem ao planejamento estratégico da produção, através do qual os executivos definem questões relacionadas à preparação das instalações físicas, à capacidade de produção, à realização de investimentos, definição dos layouts dos fornecedores, além da determinação das fontes de matéria-prima e mão de obra a ser utilizada ao longo dos processos produtivos. Já o tipo de sistema de produção voltada para a realização das atividades produtivas a médio prazo, entre 18 meses, corresponde ao planejamento agregado, onde são tomadas decisões que tangem à ampliação da capacidade física, as contratações, demissões, alteração das instalações, bem como o planejamento dos níveis de estoque,
otimização dos recursos, a redução dos custos produtivos e o estabelecimento da quantidade de recursos necessário para o andamento do processo produtivo de forma eficaz. Enquanto que o planejamento da produção é direcionado para a execução das atividades no setor produtivo no curto prazo, variação de semana a alguns meses, possui foco na programação da produção, realizando definições relacionadas com a quantidade de tempo necessária para a realização do processo produtivo, com a ordem de produção, embasada no tempo de entrega para cliente final. Isso tudo com base nos pedidos dos clientes. Sistema de produção. O sistema de produção pode ser variado entre sistema de produção contínuo, o que significa conceito, no qual são produzidos produtos industrializados sem interferência de mão de obra. Nesse caso, ocorre a produção em massa, como por exemplo, a produção de energia elétrica. Sistema de produção linear, por fluxo. Conceito: sistema de produção que ocorre em montadora de carros ou bicicletas, por exemplo, na qual são produzidas e montadas partes específicas do produto em cada parte da área de produção. Aqui a atividade de planejar a produção utiliza-se de um sistema já determinado, através do qual o tempo de produção e quantidade de matéria-prima são uniformes e padronizados. Sistema de produção intermitente, por ordem. Conceito: nesse sistema existem elevados custos que circundam o processo de produção, considerando que nem todos os produtos passam pelas mesmas etapas, já que isto depende das características que o mesmo terá, acarretando desta forma na produção de produto bem diversificado, como por exemplo o que ocorre no processo produtivo de móveis sob medida, móveis planejados. Aqui, o plano de produção é executado para cada pedido recebido específico. Sistema de produção por projetos especiais. O conceito: nesse caso, o sistema produtivo tem interferência e auxílio de mão de obra para executar as atividades. Nesse sistema, a mão de obra, a matéria-prima e os demais recursos vão até o local de produção. Assim, tem-se como consequência direta os custos altamente elevados, considerando que o mesmo é utilizado no setor da construção civil, construção de pontes, construção de estaleiros, navios de grande porte, tendo cada projeto característica de exclusividade, já que existe um plano para cada serviço, ou seja, são realizados diferentes planejamentos para diferentes tipos de produto. Um sistema de produção, em seu início, apresenta a entrada de insumos, sejam estes na forma de serviços, matéria-prima, capital financeiro ou intelectual, os quais passam por um processo de transformação e, após, tem-se o produto final a ser destinado a um mercado consumidor em específico. Gerenciamento dos processos produtivos. Atualmente, as empresas são impactadas diretamente pela acirrada competição imposta pelo mercado, onde, para alcançarem maiores vantagens competitivas, as organizações buscam a melhoria contínua dos seus processos, produtos e serviços oferecidos, com menores custos de produção. Sob essa perspectiva, se tornou uma necessidade básica para a organização voltar sua atenção ao desempenho do gerenciamento dos seus processos produtivos, juntamente com a sua capacidade de entendimento de uma premissa básica, a qual se remete à questão de sustentabilidade ambiental. Essa questão aponta para a tendência de conscientização que muitas organizações, demonstrando preocupação com a escassez dos recursos naturais que se vivencia dia após dia e a poluição constante gerada, preocupação essa que contribuirá para que essas empresas sejam diferenciadas das demais, pois além de atingir o foco organizacional, que é o lucro, estarão adequando-se às ações ambientais, que logo serão indispensáveis para que as mesmas continuem a existir. Destaca-se que as pessoas, em geral, utilizam de forma sistemática todas as informações que recebem, levando em conta os possíveis resultados de suas ações, antes de tomar decisões no que tange ao seu comportamento. Com isso, é possível compreender claramente o fato de que os consumidores se utilizam das informações providas por todos os meios de comunicação para a escolha entre uma empresa e outra, podendo nos últimos tempos considerar as questões ligadas ao desenvolvimento ecologicamente responsável, socialmente benéfico e economicamente viável, adotada por cada uma das organizações com as quais possuem relações de compra. As decisões relacionadas ao gerenciamento dos processos produtivos ocasionam impactos e influenciam no que tange ao desempenho dos seguintes aspectos: sobre os custos visualizados pelos clientes, já que os gastos relacionados aos
aos custos no processo estão associados com o tipo de gestão adotada pela empresa, ou seja, se utiliza-se de uma gestão adequada, a mesma estará contribuindo para a minimização do nível dos seus estoques e, como consequência, apresentará menores custos relacionados à estocagem, obsolescência, sobras e perdas. Em relação à velocidade de entrega, considerando que o sistema de planejamento da produção exerce influência direta no que tange à gestão do sistema de filas de ordem de produto ou de produção, os quais aguardam processamento. A confiabilidade relacionada ao processo de entrega por parte da empresa a seus clientes é um fator de extrema valia para que ocorra uma fidelização entre ambos, para que dessa forma a organização consiga lucrar com essa parceria, já que o cliente já possui confiança pelo que a mesma apresenta. A flexibilidade dos processos de saída, a qual está ligada à capacidade de reação proporcionada pelo sistema de produção. Sendo assim, dependendo da habilidade do sistema produtivo, é que se identificará como sendo ou não flexível. E com relação aos aspectos relacionados aos serviços prestados aos clientes, sendo que essa é uma variável com enorme relevância tanto no curto quanto no longo prazo, no que tange às influências exercidas pelo sistema de administração da produção, já que este é responsável pelas disposições das informações inerentes ao andamento dos pedidos e situações do nível de produção no geral. Ressalta-se que, atualmente, o gerenciamento dos processos produtivos vem sendo visto pelo gestor como uma oportunidade de melhoria para o desempenho financeiro de suas organizações. Contudo, é importante frisar que, em contrapartida, ele pode ser o grande vilão dos seus negócios, quando não é regido de maneira correta. O mapeamento dos processos está interligado com a esquematização das tarefas desempenhadas para que se torne possível alcançar determinada fase desejada durante o processo produtivo. Dessa forma, o mapeamento volta-se para o cumprimento de metas que possibilitem o alcance dos objetivos elaborados de forma estratégica, tornando-se possível o delineamento das atividades desempenhadas. O mapeamento é uma ferramenta de comunicação, planejamento e gerenciamento de mudanças, que direciona as tomadas de decisões das empresas em relação ao fluxo, possibilitando ganhos. Questões relacionadas à descrição detalhada de cada atividade desempenhada ao longo do processo produtivo contribuem para a geração de esclarecimentos que tangem ao acompanhamento do fluxo de produção, bem como para as possíveis melhorias a serem instauradas na organização, considerando que através dessas descrições torna-se possível a identificação de gargalos existentes na atividade produtiva. Sobre esse enfoque, esclarecem que as mudanças mencionadas se devem pela inclusão de novas tecnologias no ambiente interno e externo das organizações e, diante desse fato, as empresas têm a necessidade de se manter em constante busca pelo aperfeiçoamento do desempenho de suas atividades, pois o processo da organização se dará em função da eficácia dos seus processos produtivos. Logo, se faz necessária a distinção entre a produção e produtividade. Por isso, a produção está voltada para a aquisição de qualquer componente que seja objeto de trabalho da organização, elemento esse que atenda pela nomenclatura de produto, seja que a produção relaciona-se diretamente com o aproveitamento dos recursos produtivos voltado para uma gestão eficaz dos mesmos. Enquanto que a produtividade define-se como sendo a habilidade de produzir ou a situação em que se dá a produção. Essa distinção é válida quando são consideradas as análises relacionadas com a avaliação que tange a produção e a produtividade, pois enquanto que na verificação da produção, quando aumentam-se os recursos produtivos nesse processo, aumentam-se os níveis de produção. Já quando são realizadas análises que envolvem informações providas da produtividade organizacional, que nada mais é do que a relação entre o faturamento e os custos providos da atividade produtiva, são considerados outros fatores como a redução de mão de obra e até mesmo a melhoria da metodologia de trabalho utilizado pela empresa. Quanto ao plano de coleta de dados, primeiramente, para que se tornasse possível a coleta de informações, optou-se pela realização de uma entrevista estruturada com o responsável pela área de produção da empresa. Em seguida, foram realizadas observações em loco no departamento de recapagem, local onde todo o processo produtivo ocorre, sendo possível verificar os procedimentos referentes à recapagem dos pneus. Após, com o auxílio dos integrantes de cada setor, foi realizada a descrição dos processos, através do qual se tornou possível identificar e mapear as 12 etapas pelas quais o pneu passa ao longo do processo produtivo, desde o contato inicial realizado pelo coletor
o coletador da empresa até a liberação da mesma após a análise final. Análise e discussão dos resultados. O macroprocesso da atividade produtiva de recapagem de pneu na empresa Pneu Forte é dividido em subprocessos, os quais são compostos por atividades e estas são decompostas por tarefas. Inicialmente, tem-se a representação do processo produtivo. Contatar cliente é uma função do setor comercial da empresa. Coletar carcaça. Inspeção inicial. Máquina raspadeira. Máquina de escariação, máquina de dissolução, máquina de reparação, preparação de banda, aplicação de banda, máquina envelopadeira, autoclave e inspeção final. Conforme se visualiza através dos processos de produção, essa fase inicial é composta pelos seguintes itens: contato com o cliente, coleta de pneus, inspeção inicial, máquina raspadeira, máquina de escariação, máquina de dissolução, máquina de reparação, preparação de banda, aplicação de banda, máquina envelopadeira, autoclave e inspeção final. Contatar cliente, coletar informações, avaliar cadastro, examinar carcaça. São processos que precedem a condições ou não de um produto que passará pelo processo. Se na avaliação, no exame da carcaça, constatar condições do pneu, nada que comprometa a recuperação, o processo segue para o conserto. Caso encontre algo que o torne inviável de recuperação, como danos profundos, a carcaça é rejeitada e acaba o processo entregando o pneu para o cliente. Seguindo o fluxograma, vai definir a estratégia de trabalho. A argumentação do coletador. Se o pneu tem condição de passar por reforma, o cliente aceitar as condições, o processo segue. Caso não tenha condição ou não seja aceitado a proposta, é rejeitado a reforma do pneu. Fornecer documentos para a recuperação, a ordem de serviço. Com isso, inicie o cadastro do cliente ou produto. Caso não haja essas informações, o processo não segue adiante. Uma vez a documentação estando ok, aprovado o cadastro, a coleta das carcaças acontece e chegam até a Pneu Forte. Nessa etapa exposta acima, trata-se sobre a realização da coleta de informações sobre o cliente para avaliar o seu cadastro e logo em seguida ocorre um exame preliminar sobre as reais condições de a carcaça passar pelo processo de recapagem. No caso de existirem danos profundos, a carcaça é rejeitada. Do contrário, define-se as formas de trabalho a serem utilizadas no processo. E se o cliente aceitar a proposta, o mesmo realiza o cadastro na empresa mediante a apresentação dos seus documentos, onde, caso aprovado, realiza-se a coleta da carcaça, e não sendo viável, condiciona-se o cadastro e finda-se o processo. Coletar a carcaça, transportar a carcaça e entregar a carcaça na empresa. É o processo que precede a recuperação e a reforma do pneu. Após a aprovação do cadastro e do consentimento do cliente, a carcaça é coletada e transportada até o departamento de recapagem da empresa para que passe pela inspeção inicial. Depois, o coletador descarrega as carcaças que recolheu para que as mesmas passem pela inspeção inicial, que é realizada por um operador da empresa. Nessa etapa, o operador irá averiguar a largura da carcaça, verificando o percentual de largura em relação à altura da mesma, fazendo a constatação da quantidade de borracha em milímetros da carcaça, a fim de verificar se estas apresentam reais condições de passar pelo processo de recapagem, ou seja, se as carcaças estão dentro das especificações técnicas esperadas, elas aguardarão na fila para passar para a próxima etapa do processo produtivo. Portanto, o processo ele passa por inspeção inicial, fase que envolve duas etapas, que é a limpeza dos pneus e a inspeção e o exame inicial. A averiguação da espessura, verificar o percentual de altura e largura, constatar a quantidade de borracha, analisar parâmetros. Caso passe nesse crivo, vai e atenda a especificação, aguardar vaga na raspadeira, que vai seguir adiante o processo. Em relação à fase apresentada, destaca-se que, em caso de identificação de danos fora das especificações, as carcaças serão devolvidas para o cliente, que inclusive já está ciente dessa possibilidade. A próxima fase inicia-se com a definição da carcaça a ser raspada, conforme ordem de chegada, para que seja realizada a raspa pneumática. A máquina de raspagem tem o objetivo de retirar a camada de borracha necessária para que seja inclusa a camada de recapagem. Ressalta-se que este é automatizado e a máquina é programada para raspar
raspar o pneu até a espessura informada, a qual varia em milímetros, dependendo do tipo e tamanho do pneu, sendo que a máquina realiza esse procedimento em torno de 2 a 3 minutos. Enquanto isso, a raspa de borracha vão sendo literalmente sugada pelo sistema de exaustão, partes caem ao chão pela sua densidade e peso, e o processo e o colaborador acompanha durante a raspagem do pneu, que segue do seguinte fluxograma: máquina raspadeira, selecionar a carcaça, identificar a dimensão da borracha, acionar inflagem, identificar danos passíveis de consertos, aguardar vaga na escariação. Pelo fluxo exposto, na sequência, o operador identifica a dimensão da borracha da carcaça, para que seja identificada a receita de raspagem correspondente. Em seguida, procede-se o acionamento de inflagem da carcaça, momento no qual é determinada a pressão que dá a forma normal da utilização da mesma. Procedimento esse que ocorre no rolo tracionador, que permite ao operador identificar o surgimento de algum dano fora de especificação. Nesse caso, a carcaça é devolvida ao cliente, enquanto que, se a mesma apresentar condições pertinentes ao processo, prossegue-se a recapagem, seguindo para a máquina de escariação. Na máquina de escariação são retiradas todas as impurezas do pneu, onde serão identificados visualmente pelo operador os danos que não apresentam necessidade de intervenção e dos que necessitam de escariações, para que sejam retiradas as partes deterioradas com oxidações, pedaços de gomos soltos ou cabos desfiados, realizando-se uma limpeza voltada para a eliminação total da poluição ao longo do dano identificado. Nessa fase, os danos são avaliados de acordo com as dimensões, seu estado de superfície e pela distância entre eles, conforme fluxo ilustrado que segue: máquina de escariação, identificação do dano, excluir partes deterioradas, eliminar a poluição. Após essa etapa apresentada acima, em que as carcaças passam por esse processo de inspeção e reparação, a mesma segue para a próxima etapa, ou seja, a máquina de dissolução, em que quando o pneu chega nessa etapa do processo, o mesmo já está livre de impureza que poderiam evitar que a recapagem ocorresse de forma eficaz. Na máquina de dissolução é realizada a aplicação de camadas de cola no topo do pneu, que é a parte a ser recapada do mesmo, com o objetivo de realizar reparos necessários, conforme pode ser observado nas informações que seguirão. Máquina de dissolução: acionar a gabine de exaustão, abrir válvula de ar, regulagem da bomba, definir rotação da carcaça. Importante notar que essa etapa é precedida pela colocação de manchões e também por processo de enchimento em partes danificadas do pneu, que vieram do processo de escariação. Conforme descrição, faz-se necessário acionar a gabine de exaustão, abrir a válvula de ar comprimido, regular a pressão de trabalho da bomba, além de definir a rotação do pneu na máquina em torno de 15 RPM, no material colante cru, o qual permitirá a ligação dos produtos aplicados, como no caso da bomba de rodagem, bem como goma de ligação de carcaça antes do processo de cozimento. Após a carcaça ter sofrido esse processo de dissolução, a mesma é considerada apta para ir para a sétima etapa do processo produtivo de recapagem, a máquina de reparação. Máquina de reparação: verificação dos materiais, definir quantidade, acionar a máquina. O fluxo descrito nessa etapa constata-se que o operador da máquina realiza a verificação dos prazos de validade, estocagem e segurança dos itens a ser utilizados, como a goma de ligação, goma de reparação e o manchão, bem como realiza a definição das quantidades necessárias para cada reparação. E para finalizar essa etapa, a máquina é acionada, indicando que a carcaça seguirá a próxima fase, ou seja, a etapa de preparação de banda. Nessa fase de recapagem é utilizado o preenchimento com goma de ligação nas áreas que foram escariadas. Goma esta que preenche o furo do pneu a ser recapado, de acordo com as informações abaixo. Preparação de banda, inserir fita de acabamento, pressionar a carcaça na roletadeira, inserir grampos. O operador realiza a etapa descrita no passo 10, a inserção da fita de acabamento em torno de toda a parte externa da carcaça, mas somente em sua extremidade, a fim de dar uma finalização estética à mesma, pressionando essa com força da roletadeira, com o objetivo de inserir grampos que são responsáveis pela fixação da banda ao pneu, juntamente com os materiais cru, e isso tudo a fim de evitar acúmulo de ar embaixo da banda, o que pode ocasionar danos prematuros do pneu recapado, caso não seja observada essa falha. Destaca-se que a banda é o principal componente do processo de recapagem, sendo que
a máquina realiza o corte do tamanho especificado para a carcaça ser recapada. Aplicação de banda, fixação e colar camada de borracha, aguardar a secagem. Nessa etapa, percebida no passo 11, o pneu passa por um processo de secagem em torno de 10 minutos para a colocação da goma de ligação na carcaça. Caso seja verificada alguma anomalia no processo de colagem, a banda poderá ser pressionada contra a carcaça com auxílio de um martelo de borracha, o qual contribuirá para a fixação da mesma na carcaça. É necessário aguardar o processo de secagem, o qual gira em torno de 10 minutos para que assim que o pneu possa prosseguir para a máquina envelopadeira. Máquina envelopadeira. Embalar a vácuo a carcaça, aguardar a fixação dos materiais. Na descrição do processo da máquina envelopadeira, no passo 12, destaca-se que depois da máquina envelopar o pneu, ela fica pendurada em uma estrutura vertical na qual permanece exposta a forma da banda, ou seja, os desenhos da banda colada, não existindo tempo mínimo de permanência nesse local, apenas o tempo máximo, que é de 48 horas, pois após esse prazo o processo inicializado perde sua validade. Salienta-se que essa máquina faz jus ao nome, pois ela envelopa o pneu para que o mesmo seja embalado a vácuo, tanto externamente como internamente, a fim de evitar que permaneça ar debaixo da banda, o que pode ocasionar no deslocamento da mesma e perda da recapagem. A autoclave é a última etapa do processo de recapagem na empresa e segue descrita no passo 13, as etapas do processo. Máquina autoclave. Acionar sistema de operação, estabelecer parâmetros de cozimento, inserir as carcaças, aguardar cozimento, esperar resfriamento. Salienta-se em relação às etapas que compõem a figura 13, as etapas do passo 13, que a máquina de autoclave pode ser comparada a um tubo de aço horizontal, dentro do qual são colocados no máximo 22 pneus por vez, para passarem por etapa de vulcanização, ou seja, pelo processo de cozimento. Nela, o pneu permanece a uma temperatura de 120 graus por um prazo que gira em torno de 2 horas, enquanto a máquina fecha o ciclo para o qual foi programada e é desligada automaticamente. Esse procedimento, o qual é aliado à pressão e temperatura, colaboram para a colagem definitiva da banda na carcaça. Quando os pneus são retirados dessa máquina, eles retornam para a estrutura gigante de aço horizontal e ficam expostos para resfriar em um prazo de 8 horas. Esse processo é muito importante, pois caso o pneu seja liberado antes desse prazo, o mesmo poderá sofrer rupturas, considerando que será exposto às condições de temperatura e pressão muito diferentes daquelas em que se encontrava algumas horas antes. Fato este que pode ocasionar deslocamento da banda e acabar gerando acidentes. E na última etapa do processo de recapagem de pneu, inspeção final, destaca-se que se faz necessário o correto manuseio do pneu até o setor de inspeção, a fim de permitir que o supervisor do setor consiga fazer a avaliação final, analisando tanto a parte externa quanto interna do pneu, realizando a visualização do controle do giro do mesmo, verificando as condições em que o pneu recapado se encontra, isso com auxílio das ferramentas e iluminação adequada. Na fase de inspeção final, o pneu é avaliado quanto à aparência, ao nível de colagem, de espessura e de qualidade apresentada, com o objetivo de entregar ao cliente um produto com total garantia de funcionamento. Após a aprovação do pneu pelo supervisor do setor, o mesmo é liberado do departamento e entregue ao cliente com prazo em torno de 8 horas, a fim de evitar que o pneu seja exposto às condições de temperatura e pressão totalmente diferentes das que esse se encontrava em algumas horas, evitando assim o desgaste prematuro do mesmo. Inspeção final. Inspeção final. Posicionar o pneu na vertical, analisar condições do pneu, aguardar prazo de liberação, liberar o pneu. Conforme descrição apresentada no passo 14, observa-se que é fundamental importância a análise realizada nessa etapa pelo supervisor do setor, considerando que deverá ocorrer a liberação exclusivamente dos pneus com qualidade dentro dos padrões estabelecidos, ou seja, somente os pneus que se encontram nas condições apropriadas para rodarem nas estradas e que possuem o aval do responsável pelo setor. Considerações finais. No atual contexto em que as organizações estão inseridas, é preciso aprender a gerenciar de forma eficaz seus recursos produtivos com o propósito de oferecer produtos e serviços buscando atender às expectativas de seus clientes e eliminando os desperdícios. Dessa forma, pelo estudo realizado no departamento de recapagem, possibilitou conhecer todas as etapas do processo produtivo, desde o primeiro contato com o cliente até a inspeção final no término do ciclo. E, visando contribuir com o processo através do mapeamento realizado, sugere-se
que a disposição das máquinas no setor de recapagem ocorra de forma sequencial, ou seja, de acordo com as etapas pelas quais as carcaças seguem ao longo do processo produtivo, a fim de que os colaboradores conheçam e identifiquem com rapidez qual é a próxima fase a qual a carcaça seguirá após a execução de cada operação. Constatou-se que o planejamento eficaz dos recursos necessários para a produção é um fator extremamente importante para o processo produtivo, e no caso de recapagem de pneus não é diferente. É necessário que sejam mantidas quantidade em estoque de materiais, considerando que, por sua vez, o cliente solicita a recapagem de toda a sua frota de veículo com um prazo mínimo de entrega. E caso a recapadora não possua esse estoque disponível para a realização do serviço em grande escala, a mesma não conseguirá realizar o serviço e o seu cliente não conseguirá cumprir seus prazos para estar rodando com toda a sua frota rodoviária. Por fim, acredita-se que o mapeamento através do fluxo criado contribui para esclarecer todo o procedimento para os novos e atuais colaboradores do grupo Pneu Forte. Saber cada etapa pelas quais as carcaças passam ao longo do processo e não apenas aquela que é de sua responsabilidade. Nesse sentido, acredita-se que o estudo colaborou para a expansão do conhecimento dos envolvidos, fornecendo informações relevantes para que todos tenham pelo menos noções básicas do funcionamento de todas as fases existentes, tornando-os mais claras. Na próxima aula vamos estudar as análises de perigos e riscos e as medidas de controle identificadas nas fases de estudo dos processos. Nos veremos então lá. Até mais, obrigado.